Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um episódio de podcasts para vocês. Hoje com uma convidada especialíssima. Foi minha professora de instrumentação de cirurgia plástica. Vocês que me conhecem sabem que eu sou da ortopedia, mas eu fiz alguma coisa para ser um pouquinho mais delicado, não deu muito certo, né? E ela, 26 anos aí de profissão na área da saúde, CEO da Lequer Consultoria, mas eu vou deixar ela se apresentar. Leandra, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. É um prazerzaço ter você aqui. O prazer é meu, e aí ele já denunciou a idade, tá? Ele já falou que eu fui professora dele, o que já me põe numa situação um pouquinho complicada, e que eu tenho 26 anos de enfermagem. Mas é que eu comecei com 5. Exato. Tá? Então Exato. Vamos deixar isso claro a princípio. Tem que deixar muito claro, o pessoal às vezes não vai entender. Exatamente, entendeu? Então é sobre isso. Obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de ter sido sua professora e ver você grande desse jeito. É muito, muito gostoso poder estar aqui, sentar e ser sua convidada. Ter sido sua professora e hoje ser sua convidada. Então, primeiro eu queria dizer que eu te admiro, que eu fico muito feliz e que a jornada de vocês é um pouquinho minha também. Puxa vida, fico muito feliz, fico feliz mesmo. A professora se emocionar é coisa de gente de idade, chora. É isso. E não, quando ela é da cirurgia plástica, e aí quando ela falou grande, mas é grande... Não. É um podcast, ok. Não. É que nenhuma alusão. Tá. Não, vai que, né? Não sei. Não, tá tudo bem. Leandro, quero saber de você, como foi a sua trajetória? Como você começou nessa área maluca da área da saúde? Pois é. Bom, como toda criança, eu queria ser médica, né? Quando eu era pequena. Aquela coisa, o que você vai ser quando crescer? Vai ser médica. Vai ser médica. Queria muito. Inúmeros fatores não possibilitaram. Condições financeiras, né? Jornada de vida mesmo, não possibilitaram que eu fosse para a área da medicina. Mas a área da saúde sempre foi um desejo, realmente, desde pequena. Eu queria cuidar de gente, né? Eu queria estar dentro do hospital. Era o que eu gostava de fazer, era o que eu gostava de assistir, era o que eu gostava de ver. A vida acabou me levando para um caminho alternativo. Meu padrasto era militar, e aí ele falou, por que você não presta academia para você ir para os bombeiros? Puxa, né? Que era um caminho sim. similar. A academia possibilitava que a gente recebesse enquanto estudava, então eu já ia ter salário, que era importante na época. E estudar, que era o que eu gostava muito de fazer, com a possibilidade de ir lá para os bombeiros, trabalhar no resgate. Então, eu prestei academia, passei, fiz 2 anos de academia de Polícia Militar do Barro Branco. Mas é muito difícil você fazer uma jornada militar querendo ser alguém que cuida da saúde, né? Querendo ser alguém que cuida de pessoas. Muito, né? Fica um pouco... Até você chegar, né? Se chegar ao bombeiro, que não é uma certeza, existe toda uma jornada de uma carreira militar, que não era o meu perfil. Você tem toda uma formação antes de você fazer o que você queria fazer. E é uma formação difícil, não é uma formação muito tranquila. Também coisas da vida, eu engravidei, tive o meu filho, e aí eu optei por deixar aquilo e ir realmente para o que eu queria fazer. Entendi. Né? Então, eu saí da academia, eu fiquei 3 anos na academia, saí da academia já tendo o Breno, que é aniversário dele hoje, inclusive. Oh, parabéns, Breno. Parabéns, meu filho. E aí... fui para instrumentação, que foi um caminho, uma porta de entrada um pouco mais fácil, né? De não ir direto para a faculdade de enfermagem. Então, fui para instrumentação, até foi muito engraçado. Eu estava no metrô um dia e eu recebi um panfleto da escola. Louco. Dizendo que tinha... Eu não tinha ideia do que era instrumentação. Na minha cabeça, a área da saúde tinha medicina e enfermagem. Sim, só. Eu não tinha essa ideia. E aí, eu recebi um panfleto no metrô. E aí, eu guardei aquele panfleto, vim para casa e fui entender o que era isso. Fui pesquisar. Não tem muita informação, né? Se você pesquisa na internet. Eu achei estranho isso do panfleto, porque eu também não sabia que existia instrumentação. Fui descobrir ali na internet e bem pouca coisa tem escrito, Você tem né? as escolas, né? Não tem falando que é o instrumentador, o que faz. Faz tempo que eu não pesquiso, mas pelo menos até a última vez que eu pesquisei, não é uma informação muito boa, né? Então, e aí eu fui com aquele panfleto, tinha uma prova de inscrição lá e eu fui fazer. E aí, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, fui fazer instrumentação. Saí trabalhando já dos estágios, recebi um convite de trabalho. Meu primeiro trabalho foi com um ginecologista, né, na obstetrícia, muito gostoso, porque aí você vai para um lugar que pra gente, mulher, né, é um lugar bonito de trazer as crianças à vida. Foi muito legal. E dali fui tendo outras equipes, cheguei a ter 8 equipes juntas. Aquela loucura da instrumentação que a gente, né? Você passa o dia inteiro no hospital, os médicos vão se revezando e você tá lá o dia inteiro. Eles têm folga e nós não. Nós não, exato. Mas a instrumentação me levou a lugares importantes. Eu falo que eu devo tudo que eu tenho hoje à instrumentação cirúrgica. Puxa, ela me levou a lugares muito importantes. Ela me possibilitou
melhorar a condição financeira, ela me possibilitou pagar os demais cursos. E aí eu fiz auxiliar de enfermagem, fiz o técnico de enfermagem, nunca atuei de verdade como auxiliar e técnica, fiz como complemento de estudos. Com maior conhecimento Isso. ali. E não que eu não gostasse ou não quisesse ficar na instrumentação. Mas a gente tem que fazer aquele pensamento de até quando eu vou fazer isso, né? Até quando eu vou ficar 12 horas num hospital, de pé, numa cirurgia, na outra. A instrumentação, ela traz muitas possibilidades pra gente. Ela paga muito bem. Sim. A gente tem uma possibilidade muito boa. Mas até quando eu vou exaurir isso, né? Falando do ponto de vista de envelhecer, de saúde e até de crescer. Porque existe um limite do que a gente pode fazer na instrumentação. De onde você pode chegar na instrumentação. Você tem um limite de horas no dia. Exatamente. Você tem um limite de dias na semana. E equipes também, né? A gente não consegue pegar 200 equipes porque ali. Aí você começa naquela história de cachorro que tem muito dono, morre de fome. Exatamente. Né? E eu fui chegando nisso, porque com 8 equipes, tinha uma hora que coincidia a cirurgia e aí o cirurgião tava na mão, porque eu tinha que escolher em que cirurgia eu ia entrar. E aí é ruim, você começa... Né? E rola uma ciumeira médica também, né? Rola. Fala, você vai ficar com ele, você gosta mais dele do que de mim. Aí foi quando eu fui pra plástica, né? E aí fiquei na plástica, e eu tinha um único chefe. E aí entrei na vida de clínica, de entrar dentro da clínica, porque o instrumentador da plástica é aquele cara que não faz só hospital, né? Aquele cara que, como eu ensinei lá pra você lá atrás, não vamos dizer o ano, que ninguém precisa saber. Não. Não. É o cara que vem pra dentro do consultório. Então, eu comecei a viver essa rotina de consultório. O auxiliar e o técnico me serviram muito aí, porque aí você começa a ser, né, para uma rotina de consultório, de curativo, de medicação. Então, comecei a usar aí o auxiliar e o técnico. E foi aí que, trabalhando com a plástica, ganhando melhor e mais estável, eu tive condições de ir para faculdade. Né? Então, falei, vou para a faculdade de enfermagem. Era um desejo de estudar mais, de melhorar mais e de entender para onde eu podia crescer. E esse seu desejo da medicina já tinha passado ou você ainda gostaria de ter feito medicina? Já tinha passado. Eu acho que me realizei, assim, entrando no hospital, estando perto dos médicos, fazendo parte daquela ajuda, porque a gente faz muito parte, né? Muito. Braço direito, né? As pessoas não têm noção do quanto. Então, como eu falava para vocês na escola, você não é o passador de ferro. Exatamente. Não é, né? Aquele paciente também é seu. A responsabilidade sobre aquela vida também é sua. Existe um monte de coisa de biossegurança, que está na sua mão fazer, né? Que o médico confia que você está fazendo e que ele não precisa olhar para aquilo. Então, é um trabalho de equipe mesmo. Você faz parte daquela equipe. Eu faço uma analogia com o backstage de um teatro, né? Porque o pessoal só vê a peça que está ali na plateia. Eles não sabem o que acontece lá atrás. E eu falo, o instrumentador chega muito tempo antes no hospital, ele vai conferir tudo, toda a sala cirúrgica, se tá tudo certinho para começar o espetáculo. Exato. Né? E o pessoal fala, nossa, tem tudo isso. Eu falei, a gente não chega lá com tudo pronto e vai te operar. Tem todo um backstage. Exato. E quando acaba também, né? Exatamente. O paciente vai pro quarto, o médico vai para casa e a gente vai lavar aquele material, conferir aquelas coisas todas, enfim. Então, você faz muito parte desse teatro. Né? Exatamente. E aquilo me supriu, de verdade, como cuidar de alguém, né? Eu não fui para enfermagem porque a instrumentação não me supria. Eu fui para enfermagem porque eu tinha sempre esse desejo de crescer, né? Do que eu posso fazer além disso. Então, fui para a faculdade de enfermagem. Eu já tinha 31 anos quando eu entrei na faculdade. Já tinha meus 2 filhos. Nossa, você tem... Não, achei que você... Não, com 5, exato. Ela, não, é 30 agora, ela fez. Isso, eu tinha 7. Isso. E aí... fiz a faculdade de enfermagem e abre outros campos, obviamente. Sim. Né? Todo estudo aluga um triplex na nossa cabeça. Né? Aluga, porque você fica pensando, o que eu vou fazer agora? Com isso, E aí fiz a faculdade sendo instrumentadora. Quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria exercer enfermagem, que estava nessa hora. Eu já tinha muitos anos de instrumentação e eu decidi que eu queria exercer. E aí eu saí completamente da questão instrumentação hospital e eu fui trabalhar num banco de cordão umbilical. Eu fui ser enfermeira de São Paulo, do BCU Brasil. Então, fazer coleta de esculpa para congelamento de célula-tronco. Que legal! E aí, comecei como enfermeira de São Paulo. O banco é um banco mexicano que se instalou aqui no Brasil. Então, ele tinha filiais em todo o Brasil. E aí, eu fui, com 3 meses, promovida a enfermeira do Brasil. Então, eu cuidava das enfermeiras de todos os estados. Você imagina que eu era recém-formada, enfermeira recém-formada. E aí, eu peguei um monte de enfermeira pelo Brasil inteiro para chefiá-las.
Mas o bom é que você já tinha uma bagagem legal, Da né? instrumentação. Já tinha da É o que eu instrumentação. A gente falo. volta na instrumentação, já teve a bagagem da instrumentação. Ainda mais para coleta, né? Porque era Sim. uma coisa que acontecia dentro da cirurgia. Exato. Então, todo o conhecimento de instrumentação me fez dominar aquilo muito rápido. Excelente. Então, eu entrava muito rápido, eu coletava muito rápido, eu não contaminava o campo, eu não... Então, por mais que você tivesse colegas enfermeiras, o entrar em campo É diferente. é completamente diferente. É diferente. E a gente faz isso muito pouco na faculdade de enfermagem. Nosso estágio de centro cirúrgico, ele não está dedicado à cirurgia, ele está dedicado ao funcionamento cirúrgico. A logística A logística, né? Mapa cirúrgico, medicação, montagem de kit, cuidado de quem são os circulantes, enfim. Então, a enfermeira do cirúrgico, ela não entra em cirurgia. Então, o entrar em cirurgia é uma coisa muito específica. Sim, muito. É o que eu falo que são profissões diferentes. Sim. Né? Nós entramos em cirurgia, a enfermagem faz toda aquela logística ali, dá o ambiente legal. São profissões complementares. Exato, né? Complementares. E aí, isso me colocou num desafio gigante de coordenar um Brasil todo. Eu fiquei 2 anos e meio nesse banco. E aí, eu fui convidada para ser enfermeira numa clínica. E é daí que começa a surgir a Lecare. Né? Então, eu fui convidada para ser enfermeira numa clínica, aceitei o convite. E aí, comecei a ver o universo clínico, que eu já tinha visto um pouquinho na plástica, porque eu ficava dentro da clínica de cirurgia plástica, como enfermeira. Né? Então, compra de material, gestão dos pacientes, gestão de agenda, auxílio dos médicos ali, pós-operatório dos pacientes, como enfermeira. A instrumentação também me ajudou muito, principalmente em pós-operatório. Porque quando você conhece o que é o intraoperatório, fica muito mais fácil você fazer o pós-operatório. Exato. Né? Então, juntei os conhecimentos da instrumentação com os conhecimentos da enfermagem. E aí, estando no universo das clínicas, você começa a ver esse grande vão que é a legislação. Né? O desconhecimento completo da legislação por parte dos médicos e até das equipes de enfermagem, porque a legislação, ela é um mundo, né? A gente tem... A parte completamente. 1 milhão de legislações. É impossível alguém falar, eu domino todas as legislações que existem sobre saúde. Não dá. Né? Não existe um lugar onde elas estejam compiladas de forma fácil. Vou clicar aqui, www.legislações. Tá tudo bonitinho. Não Como tem. faz para construir um hospital? Exato, tá aqui, ó, tá aqui. a cartilha. Exato. Então, são informações dispersas, né? A vigilância sanitária é um órgão fiscalizador, porém é um órgão pouco educador. Não existe uma educação, existe uma legislação disponível e uma fiscalização acontecendo. E aí eu comecei a tomar pé disso, né? Manuais, protocolos, os famosos POPs, né? Procedimentos operacionais padrão. Então, que tem que ser escritos, controle de infecção clínica, porque é necessário dentro das clínicas também. E tem gente que não sabe disso? Não sabe disso. Né? Programa de núcleo de segurança do paciente, porque ela não é só no hospital. Eu falo que a clínica ela é um hospital, num tamanho menor. Se passa pela porta um paciente, estamos falando de uma unidade de saúde. Porque muita gente olha, vai no consultório, é um consultório e ponto. Né? Só preciso, sei lá, abrir um CNPJ como consultório. E não é bem assim, né? Assim. E aí veio essa ideia da Lecare, que na verdade, assim, quando eu trabalhava como instrumentadora da plástica, acontecia uma coisa muito legal que eu contei para vocês na sala de aula. Que era o tal, fala com a Lê. A Lê é meu braço direito. Chama a Lê. A Lê que sabe. A Lê que, né? E aí tinham muitos médicos que me encontravam com os meus chefes e falavam, nossa, eu preciso de uma Lê. Eu falava isso para vocês sempre, né? Que vocês têm que ser essa pessoa necessária. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Como é que eu faço disso um negócio? Eu preciso de uma Lê. E viu a necessidade também da galera que não entendia nada disso. Inicialmente, eu fui ser professora. Então, passar conhecimentos e tal, concomitante com todos esses cursos e essas coisas que eu fazia. Mas tinha essa coisa do eu preciso de você, eu preciso da Leandra. Como é que eu me multiplicava? Onipresente. Né? Não dava, porque assim, eu era instrumentadora daquele médico. Na plástica, não dá para ser de mais de um. Sim. Então, eu não conseguia ajudar todo mundo que dizia, eu preciso de uma Lê. Na faculdade, eu tentei criar isso com algumas colegas de faculdade. Elas acharam um completo absurdo que eu fosse um produto. Né? Como é que você vai vender o quê? Você vai vender você, a Leandra? O que você vai vender? A famosa consultoria. A famosa consultoria. O que eu tinha agregado de conhecimento ao longo dessa jornada. Como instrumentadora, né, no banco de cordão, nas clínicas, enfim. Na faculdade de enfermagem, entendendo o quão defasado era a gestão das clínicas do ponto de vista técnico, né? Então,
isso já estava na minha cabeça. Quando eu fui para a clínica, eu comecei a montar esse Frankenstein, né? E aí veio a Lequer, e a Lequer surgiu, eu falo que ela surgiu, não é um mérito meu. Não, te explico como. A Lequer surgiu o seguinte, dando aula lá na SEIC. Sim. Eu estava dando uma aula de esterilização. E uma coisa é você dar aula de esterilização quando você é só instrumentador. Outra coisa é você dar aula de esterilização quando você já fez enfermagem. E aí isso é muito importante de ser dito, porque às vezes a gente acha que o instrumentador, ele tem todo o conhecimento necessário para falar sobre tudo na instrumentação, e isso não é uma verdade. E eu só fui sentir isso depois que eu fui fazer faculdade de enfermagem e olhar esterilização por um outro ângulo. Sim. E aí a minha aula de esterilização na instrumentação mudou completamente. Então eu falo que se eu pudesse, eu voltava no tempo para a primeira turma e falava, posso dar essa aula de novo para vocês? Faltou algumas informações. Exato. Eu precisava ter falado sobre umas coisas que eu não falei. Mas a gente vai adquirindo experiência, não tem jeito. A minha aula de 2010 é diferente da de hoje, porque você fala, não, isso aqui já não... E não dá vontade de voltar na turma de 2010 e falar, galera, a gente pode fazer um complemento? Vamos fazer uma reciclagem rapidinho. Exato. Você se sente meio responsável por não ter falado aquilo lá atrás, Exato, não é? Se sente. O professor, ele se sente dessa forma, principalmente na área da saúde. Nós estávamos conversando lá no camarim e falando sobre isso, né? Que, tem aluno que reclamou comigo, você que tirou meio ponto meu. Eu falo, mas na área da saúde você não pode errar. Exato. Meia coisa, meio joelho. Acabou. Eu só troquei o joelho, só operei o joelho errado. Não dá, não dá. Não tem margem, né? Não tem margem. E aí, a Lequer surgiu assim, eu estava dando aula, falando sobre esterilização, controles e tal. Terminou a aula, uma aluna veio e falou, eu trabalho no consultório. Eu já trabalho com médico no consultório. E não tem isso no consultório onde eu trabalho. O quanto isso é preocupante. E aí eu sentei com ela e falei, olha, a gente tem isso. Expliquei qual era o problema de não ter aquilo. Ela falou, eu posso falar para o meu chefe? Eu posso dar o seu telefone para ele? Porque talvez eu não saiba explicar como você me explicou. Eu falei, pode. Uma coisa muito despretensiosa, né? E aí ela deu o telefone e ele ficou preocupado. No dia seguinte ele me ligou. Leandra, ela falou sobre a sua aula e tal. Você pode vir aqui para me explicar? Você me conhece, né? Falei, claro. Olha, estou trabalhando até tal horas, eu posso ir no fim do dia. Tudo bem. E aí eu fui no consultório. E aí não olhei só para autoclave, né? Para sala de esterilização. Aí você começa, olha, doutor, isso aqui precisa ser assim, isso aqui tem que ser assim, você tem que ter controle disso aqui, a gente tem que escrever um POP disso, isso aqui, né? Com como você está limpando, quando é terminal, quando é com corrente. E aí, aquele, né? Ele falou, Leandra, eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu não sabia que eu precisava. E aí um parênteses importante. Os médicos não têm, não é porque eles não querem. Ou não é porque eles não acham importante. É justamente porque eles não sabem. Isso você acha que falta até na formação deles ali? Eu acho que sim. Essa questão inicial. Não dá tempo, né? Porque eles têm tanta coisa de saúde para aprender, de cuidar do paciente para aprender. Imagina, você vai dar uma aula, por exemplo, de esterilização. Se não são eles que fazem. Mas seria importante eles saberem. Você vai dar uma aula de legislação. Então... né? É complicado, mas não tem. Eles não têm. E não é desconhecimento, não é irresponsabilidade. Não, é desconhecimento. Isso é uma função muito da enfermagem, né? A CME é uma função muito da enfermagem. E é uma cultura que agora está melhorando, mas não era uma cultura muito frequente você ter uma enfermeira numa clínica. Exatamente. Você tinha ali, às vezes, um técnico de enfermagem, quando muito. Se não, é secretária, gestor, médico e é isso. Você não tem alguém da enfermagem ali que... A gente entra naquela parte que o consultório é só um consultório. Exato. Né? Então, eu não preciso ter uma enfermeira, não preciso ter... Imagina, eu não preciso disso. Isso é coisa do hospital. Né? Não, isso é verdade. Mas então, é coisa do hospital. O que a enfermagem faz no hospital? Todo o backstage que você falou. O carrinho de emergência está montado. Quem montou? A enfermagem. Quem conferiu? Né? A sala tá limpa. Quem ordenou a equipe de limpeza se era terminal, se era concorrente? Quem conferiu? Sim. A triagem ali do próprio paciente, Exato. Conversar antes para o médico saber o que ele vai fazer, o que está acontecendo. Né? Quem colocou o insumo que o médico ia usar naquele procedimento, naquele lugar? É verdade. A enfermagem. Então, a enfermagem, ela é o backstage do hospital. E na clínica... Isso, né? Não tem. E ainda são poucas as clínicas que tem, né? Ainda são poucas. Ainda são poucas, é uma luta né? nossa na Lequer para que isso aumente cada vez mais. Porque a gente sabe a importância. E aí foi isso. Eu fui, falei tudo pro médico. Aí no fim ele sentou e falou, tá, quanto é que você me cobra para arrumar? Nunca tinha chegado nesse ponto. Exato, eu não passei nessa parte do videogame.
Aí eu falei, quanto eu cobro? Não, doutor, eu já falei aqui o que o senhor precisa fazer. Ele falou, Leandro, eu não tenho condições de fazer isso aqui. Eu já tenho os pacientes para atender, eu preciso que você Eu tenho o faça. consultório funcionando. Eu preciso da lei. Eu preciso que você faça. E aí foi exatamente isso. Era eu me replicando. Né? Então a empresa surgiu assim, no susto. Que legal. Aí eu falei, doutor, eu não sei, eu posso ir para casa e pensar isso? Eu não sei. Bruno, eu dimensionei assim, ó. Acho que isso tá bom. Porque eu não fazia a menor ideia de quanto custava fazer aquilo. É. De quantas horas eu ia levar para fazer aquilo, do que eu ia precisar, eu não fazia a menor ideia. E aí eu sentei e falei, bom, vou fazer. Então eu criei o controle. Tudo que a Lequer entrega hoje, eu criei. E como que você fala que não é seu mérito, Leandra? Não, mas é que surgiu, né? O trabalho caiu no meu colo. Então eu criei os controles todos, os registros. E aí eu fui estudar. Então eu fui abrir legislação sanitária e eu fui realmente estudar aquilo que eu fazia empiricamente, porque eu sabia que era preciso fazer. Né? E aí fomos para o consultório desse médico e implementamos desde qual o desinfetante que a gente vai comprar, qual a escala de limpeza terminal e concorrente, como nós vamos montar o material de emergência, até a sala de autoclave, que era a preocupação inicial. Então, rastreio químico, biológico, controle, tudo isso, geladeira de medicação, tudo. E isso não foi só o conhecimento de leis, né? Foi um conhecimento técnico de lá de tudo, trás que você de tudo, trouxe toda essa tudo. bagagem. Exato. E aí, lendo e estudando, ele confiou, eu fui muito clara, eu falei, doutor, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Tá bom, vamos fazer junto. Putz, isso é uma confiança maravilhosa. E aí a gente fez, e aí ele fez uma coisa que eu falei, a gente pode falar em português, mas não passava ar. Porque aí ele fez o quê? Vou alterar meu pedido de vigilância sanitária. Porque até hoje eu não tinha ele adequado, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa. Nem ar. Aí vinha a fiscalização. Se tirasse um raio-x, Bruno... Não saía. Não tinha. Porque olha a resposta. Meu Deus. Aí Vai vir a fiscalização. Ele chamou a vigilância. Falei, doutor, melhor não, querido. Vamos chamar. Se der alguma coisa, a gente vai pôr em ordem. E a vigilância veio e o consultório foi aprovado. Fui para casa, criei um nome, um logo no Canvas, abri um CNPJ, paguei para trabalhar, porque o que eu cobrei dele foi infinitamente menos do que o trabalho que me deu, principalmente porque era o primeiro, eu tive que estudar começo tudo. A gente paga muito para trabalhar. Paguei muito para trabalhar, como paguei na instrumentação, a gente sai pagando para trabalhar. Paga para trabalhar, exatamente. E aí faz assim, tipo, 15 dias depois ele me ligou e falou, Leandra, meu irmão precisa que você vá lá. O irmão era médico. Falei, tá bom. Aí o irmão, Leandra, meu primo precisa que você vá lá. E esse é o melhor marketing, né? O boca a boca até é o hoje, melhor Bruno. marketing. É assim é o até melhor hoje. marketing. A Lequer funciona estritamente. O Instagram que você vê é feito por nós, é o nosso dia a dia, é a gente postando ali. Eu não tenho uma ferramenta de busca ativa de cliente. Putz. A Lequer funciona até hoje com liga para a Leandra, liga para as meninas da Lequer, liga para as meninas da Lequer, liga para as meninas da Lequer. Isso é a melhor coisa que tem. É o marketing de boca a boca. Exato. Porque a confiança realmente, certo, né? Exato. E aí, hoje, eu sou a CEO da Lequer Consultoria, que foi fundada em 2016. Ela começou em 2015. Eu ainda fiquei na clínica fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda dava aula, eu fazia 3 coisas, né? Eu dava aula, ficava na clínica e tocava Lequer. E aí, aquela tal história do cachorro que tem muito dono morre de fome, uma hora você precisa apostar em alguma coisa. E aí, eu tive que apostar na Lequer, né? Para ela crescer. Então, eu saí da clínica, permaneci com aula, porque a aula dava para fazer, não era todo dia. Então, eu permaneci com as aulas, para as aulas me sustentarem, na verdade, porque eu ainda precisava sustentar a empresa. Né? E aí, ela surgiu e hoje, graças a Deus, ela está bem estabelecida aí no mercado. Então, hoje eu vivo e trabalho na Lequer. Que orgulho! Que orgulho! Meu Deus! Você sabe, eu falo minha mãe, para meus pais, para muitos alunos meus, eu sempre cito você. Que bom. Sempre, porque você foi a professora que não teve medo de passar as informações pra gente, não escondia nada. E isso eu te falei lá atrás, te falo hoje, é exatamente isso. Você não tem medo da informação, você sabe o que você está fazendo. E eu sempre trouxe isso como exemplo para mim. E quero passar isso adiante para os meus alunos. Tenho certeza que passa. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque é isso. A gente tem que dividir. Eu sempre falei que dividir, na matemática, dividir é somar. Sim. Eu nunca tive medo de compartilhar. E até hoje é assim. Então, às vezes, algumas pessoas falam para mim, você não tem medo de ir lá e ensinar a enfermeira da clínica? Eu falei, não.
mas ela vai saber o que você faz. Eu falei, sim, mas ela precisa saber fazer o que eu faço. Sim. É para isso que a minha empresa existe. Exato. Né? Ah, mas e se ela se tornar sua concorrente? Ótimo, vão ser 2 pessoas ensinando as pessoas a fazerem direito. E tá faltando gente boa no mercado, viu? Né? Então, nunca existiu esse medo. Na instrumentação não existia. Eu levava vocês comigo para fazer, para dentro da clínica, para ensinar. Aí, se tomar o seu lugar, se tomar o meu lugar, eu mereci que esse lugar fosse tomado. É alguém melhor que eu, não é? Então, é minha responsabilidade ser melhor a cada dia. Exato. E o pessoal não tem ideia dos leões que nós matamos por dia. Ser melhor a cada dia é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Exige muito da gente. Exige muito. E, Leandro, como que foi... Vou falar brincando agora, tá? Só para avisar. Como que foi sair da enfermagem ali padrão para enfermeira da obra? A enfermeira da obra. Isso é um slogan que todo mundo adora, saber o que eu tô fazendo na obra. Como que é isso aí? Como que é ser enfermeira da obra? Bru, eu saí de uma caixinha, né? Porque se você vê empresas de enfermagem, elas estão geralmente ligadas a um home care. Sim. Ou a terceirização da mão de obra de enfermagem. Eu fiz uma pesquisa em 2019, que ela surgiu em 2016, e aí ela até 2019 era, né, eu pondo dinheiro na empresa. E aí, em 2019, a empresa já estava um pouquinho mais robusta e eu consegui pagar para uma empresa fazer um estudo da minha empresa e realmente transformar aquilo numa empresa, né? Porque tem uma outra coisa, você tem que aprender a ser empresária. Exato. Que essa aula eu não tinha tido em lugar nenhum. Exato. Né? Então, é o financeiro, é o marketing, é a expansão, é a concorrência, Nós viramos o médico que não sabia da legislação. Nós falamos, precisa disso na minha empresa. Exatamente. Eu me vi nesse lugar. E aí, em 2019, eu contratei uma empresa para me ajudar com isso. Então, quais produtos você tem que continuar, quais são seus preços, porque a minha precificação, ela melhorou, mas ela continuava um pouquinho. Falei, eu acho que é isso, né? Mas a mesma coisa vale isso aqui. Então, mesma coisa na instrumentação. Quando você está em uma empresa... Beber, gente. Pode tomar, fica à vontade. Quando eu estava na instrumentação em empresa, você tem aquele salário. O salário é esse, os benefícios são esses e é isso. Ok. Quando você vai para uma equipe, que aí o médico fala, eu gostei do seu trabalho, eu quero contratar você, me faz uma proposta comercial. Vai ser proposta comercial... Sou instrumentador, senhor. Fala, exatamente. Então, é um instrumento. Né? Aí você fala, proposta comercial, como é que eu faço uma proposta comercial? Quanto vale o meu trabalho? Quanto vale meu trabalho? Aí você começa, não, mas eu ganhava isso na empresa, me paga a mesma coisa. Me paga a mesma coisa. Aí você vai entendendo, conforme vai passando o tempo, você fala, bom, meus preços são esses, quanto vale o meu trabalho? Vale a minha hora. E a experiência, os anos que nós temos de carreira, né? Quanto vale essa experiência? A sua experiência que nem hoje, se eu volto para a instrumentação, com 26 anos, 27 anos de carreira, meu trabalho não vale a mesma coisa do que a instrumentadora que acabou de se formar. Não, e com a experiência de hoje já. Exato. Né? E aí, eu contratei essa empresa, e quando eu contratei essa empresa, eles me disseram que eu estava no famoso mar azul, que eu não tinha concorrência. Eu não tenho uma empresa, ainda não tenho no mercado uma empresa que faça o que a minha empresa faz, do jeito que a minha empresa faz. Então, nós temos empresas de licenciamentos, várias, tanto de advocacia como de contabilidade. Nós temos algumas enfermeiras que fazem manuais e POPs. Que legal. Nós temos enfermeiras de regulatório que fazem essas visitas olhando para a obra. Mas a trajetória da minha empresa, que vem desde avaliação de imóveis, zoneamento, né, permissibilidade para obra, para técnica, para manuais, a estrutura técnica que a minha empresa faz, não tem ninguém que faça. Isso. E aí manuais e POPs, e aí gestão continuada, que é o que a gente faz lá no consultório onde você trabalha. Então, não tem. Eu ainda estou num oceano azul. Então, eu começo agora a enfrentar algumas enfermeiras fazendo a mesma coisa. Então, foi um sair da caixinha, foi um pagar para ver, foi um acreditar que aquilo funcionava. Né? Então, eu tive muitas colegas de enfermagem que falaram, você é maluca. Mas eu sempre fui meio maluca mesmo, né? Então, tá tudo bem. Eu falo, sou maluca, mas tô medicada. Tô medicada, meu tratamento tá em dia. Exato. E aí, ser a enfermeira da obra foi muito isso. Eu não consigo te dizer de onde veio. Eu tenho uma facilidade muito grande de olhar para um espaço e dizer, olha, se a gente criar o fluxo cirúrgico. Sim. Eu acho que isso veio de muitos anos entrando em diversos hospitais como instrumentadora, porque a gente roda todos os hospitais da cidade. A gente vai desde aquele do SUS até o chique do chique. Exato. Então, e aí você roda por trás, né? A gente entra na CME, a gente entra no expurgo, a gente... Sabe como funciona desde o menorzinho até o maior. E queira ou não, meio que empiricamente até, a gente sabe onde tá certo, onde tá errado. Pô, aqui tá cruzando uma coisa com a outra, né? Aqui eu passei com material sujo aqui, tô passando com limpo, né? Então,
Isso me deu, acho que essa expertise, de hoje eu entro num lugar vazio e eu consigo dizer, aqui cabe um cirúrgico. Aqui cabe Você um consegue cirúrgico. montar na sua cabeça ali onde vai O ficar fluxo. cada coisinha. Exato. Aqui cabe um cirúrgico aprovável, né? Que é o melhor, porque se cabe um cirúrgico, se eu desenhar um monte de quadradinho, cabe em muito lugar. Cabe. Eu falo que o papel aceita qualquer coisa. Exato. E aí fica esse diferencial que eu acho entre as equipes de arquitetura especialistas, que a gente tem aí equipes especialistas que fazem os cursos de especialidade hospitalar, e a minha visão de instrumentadora, técnica, enfermeira. Que isso eles não têm. O De engenheiro, quem o arquiteto não passou 20 tem. anos dentro de um hospital. É. Entende? Então, assim, eles conseguem ler uma RDC, ler as normativas e dizer, precisa disso, precisa daquilo. Mas direto a gente pega fluxo cruzado. Numa coisinha besta. Eu falo, tá vendo aqui? Aqui passou o médico trocado, aqui passou o material sujo. Falei, não pode. Não pode. E aí, você fala que não pode, como que eles aceitam esse não pode? De diversas formas. De diversas formas. É muito complicado as pessoas saberem o que é trabalho multidisciplinar. Nem todo mundo está preparado nessa vida para dizer eu não sei tudo. É, exato. Eu preciso de alguém que me ajude. Né? A famosa engrenagem, né? Nem todo mundo nessa vida tem esse preparo ainda. Apesar da gente ter, durante a pandemia, falado muito sobre somos empatia, ficou para trás. Ficou. O pessoal esqueceu, né? Esqueceu. Né? Então, eu recebo de várias formas. Eu tenho, hoje, grandes parceiros de arquitetura que falaram, cara, seu trabalho é fundamental, eu nunca mais trabalho sem você. E a gente forma um belo time, porque eu vou com a minha expertise e eles com a deles. Eu não sei até hoje a diferença de uma viga e de um pilar, tá? Se a viga tá de assim, o pilar de assim. Acho que a viga tá de assim, o pilar de assim. Mas eu falo, essa viga aqui, aí a arquiteta fala, pilar. Eu falo isso. Às vezes eu confundo horizontal com vertical. Exato. Dá pra sair com isso aqui daqui? Não, Leandro, é estrutural. Né? Então, assim, tá. Eu não tenho essa. Eu chego no lugar e falo, cabe o cirúrgico aqui. Cabe. Aí a arquiteta bota no desenho e fala, então não cabe, porque aqui tem tantos metros. E aí a gente vai ajustando junto. Mas eu tenho essa noção do fluxo. Ela tem a exata noção da construção, né? Então, eu tenho hoje algumas equipes de arquitetos, são poucas, tá? Mas eu tenho, que entendem a necessidade de, mesmo eles tendo toda a especialidade de fazerem clínicas há anos, aquilo pode ser melhor. Quando eles param e escutam uma enfermeira, aquilo pode ser melhor. E foi difícil no começo, né? Foi muito. Porque assim, eu sou o arquiteto, eu sou o engenheiro, o projeto é meu, você não entende. Disso, exato. Escutou muito isso. Eu peguei engenheiros, assim, arquitetos muito mais velhos, né? Apesar de eu ter uma certa idade, que eu sou 50 menos. Não, é. Em anos. Isso, anos. Tem essa carinha assim, né? E aí, você cheguei em obra do arquiteto e falar, olha que garota. Nossa. Acho que é pior que dar um soco no rosto. Né? Olha aqui, garota. Eu tenho anos de arquitetura. O que você tem de vida, eu tenho de arquitetura. Eu já fiz inúmeros consultórios aprovados. Aprovados por quem? O senhor pode me mostrar as licenças? Pra gente checar? A licença da vigilância sanitária? Porque se o seu consultório foi aprovado pelo médico, é uma coisa. Se ele foi aprovado na Anvisa, ainda assim eu quero ver se ele foi aprovado certo. Se o que está no papel foi feito, né? Porque eu posso colocar lá, restrito à consulta. A Anvisa aprova e você está fazendo um procedimento numa sala de consulta. Isso acontece muito. Mas aí já é pelo que o cara não sabe... Pelo que ninguém sabe. Ou ninguém sabe. E também um pouco pelo que é mais fácil fazer. As empresas... Aí é um outro, né? A gente vai entrar num outro universo. As empresas de licenciamento, algumas, óbvio, pedem a licença restrita à consulta porque ela sai online em 20 dias. Sem visita, sem nada. Você é um consultório restrito à consulta. Só que um consultório restrito à consulta é um consultório que só faz... Consulta. Bingo. Uma agulha que entrar não, lá, é mais acabou. Consulta. Didática isso, tá vendo? Estão entendendo? Né? Eu faço consulta. Consulta é você sentado aí, eu sentado aqui, eu te consulto, vejo o seu exame, digo o que você tem e você vai para a sua casa. Qualquer outra coisa que eu tenho que fazer com você, eu não farei ali. Eu tenho uma maca de consulta, uma sala de consulta. Se você entrar num consultório e ele tiver uma sala de esterilização, agulha na gaveta, ele não é um consultório de consulta. Então, o nível de risco muda. Porque se eu estou atendendo consulta, qual é o seu risco aqui comigo em consulta? Nós dois estamos correndo algum risco aqui hoje? Nada. Nenhum. Você pode infartar, eu também, mas aí é uma aí fatalidade da vida. É da A gente vida. podia infartar ali no corredor. Exato.
Agora, tem algum risco aqui? Não. A partir do momento que eu pego a agulha, aspiro uma Chilo, te faço uma anestesia local, mudou? Mudou. Então, aprovado como está esse consultório? Foi pedido que tipo de licença? Que tipo de licença foi concedida aqui? Isso aí a galera Foi não pensa. contemplado tudo que está sendo feito aqui dentro? Isso ninguém pensa. Porque assim, se eu tenho um consultório restrito à consulta, faço um procedimento no paciente e acontece alguma coisa, o que era uma fatalidade vira crime. Certo? Porque pode acontecer alguma coisa com qualquer um, como a gente disse, a gente pode sair daqui agora e fartar ali na porta. Sim. Dentro do consultório, idem. Mas se eu tenho um consultório restrito à consulta, eu faço um procedimento no paciente, e esse procedimento leva a um agravo de saúde, eu estou fazendo uma coisa num lugar onde eu não poderia estar fazendo. E aí é negligência, imprudência e imperícia. Meu Deus. Bom, fecha o consultório, caça o CRM, acabou. Então, é o que eu falo. Tá tudo muito bem enquanto tá tudo muito bem. Eu sou a agente do caos. A minha função é chegar na clínica e falar, e se? E pensar na pior coisa que pode acontecer ali. E trazer segurança para o paciente. Então, saímos completamente, né? Mas ser enfermeira da obra foi Não, isso. mas foi tá esse no meio. pensamento. Tá no meio. De entrar e tornar a estrutura segura. Uhum. Não só bonita. Então, ela tem que ser bonita, o que está acontecendo muito hoje? Eu quero que o meu consultório não tenha cara de consultório. Eu ia te perguntar isso agora. Tem isso, né? Falando, eu quero que não pareça um Quero consultório. que pareça uma casa. É a experiência. A experiência do paciente. Para mim, a principal experiência do paciente é ele estar seguro. Ser bem atendido. Porque ele não sabe o risco que ele corre. Uhum. O paciente leigo, você fala pra ele, olha, nós vamos fazer aqui, vamos pra estética, né? Eu vou botar uma agulhinha aqui, eu vou fazer um negocinho aqui, aí eu vou botar um fiozinho, eu vou puxar aqui, a gente põe tudo no inho, no diminutivo, pra parecer uma coisinha simples. Fica mais bonitinho Isso. também, né? O pessoal não se assusta tanto. E aí a gente vai fazer umas picadinhas aqui de botox, e aí a gente vai... Aquilo vai elevar a dor do paciente, a gente sabe que dor é o quinto sinal vital, né? Uhum. Dor altera pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca... É excelente, né? Dor é o quinto sinal vital. Mas aí é uma dorzinha. É uma dorzinha. Né? E aí vou pôr uma agulha aqui, só boca, e aí vamos, e uma anestesia local aqui, uma outra ali, e depois eu te dou um remedinho embaixo da língua pra dor, pra ficar melhor. Olha a quantidade de coisa que eu fiz, quer dizer, qual a chance de acontecer alguma coisa com esse paciente? Altíssima, Ele né? sabe? Não. É que eles são treinados, eu vejo, eles são treinados ali para fazer aquele tratamento. E pro médico é né? simples. Então, exato. Porque ele faz aquilo um monte de Exato. vezes. Então, assim, pra ele realmente é simples. Ele tem domínio, ele consegue fazer. Pra ele é só uma picadinha. Aí vem você falar, e se... E se der uma alergia aqui nesse paciente? Meu. E se ele ficar com muita dor? E se a pressão arterial dele subir demais? E se ele... Aí é desde eu tenho uma maca que eu consigo deitar, que eu consigo dar um trem, se o paciente precisar. Eu consigo... Essa maca tem bilateralidade, eu consigo funcionar a veia de um lado e do outro se eu precisar. Porque se eu não achar aqui e a minha maca tá colada na parede, eu vou ter que trepar em cima do paciente para funcionar a veia do outro lado. E tem, sei lá, algum hospital que próximo aqui, se acontecer Exato, alguma pra onde coisa, eu levo? A pra minha onde eu equipe tá levo? treinada, eu tenho uma caixa de anafilaxia, eu reverto uma anafilaxia no meu consultório. Aí entra a enfermeira boa, que tem que ter dentro do centro cirúrgico, além Dentro do da médico, sala, dentro da sala, Então, do percebe que um procedimento. consultório de consulta, um consultório de procedimento e um consultório cirúrgico, como que você trabalha, são completamente diferentes. Sim. E para cada tipo desse consultório entra uma legislação Diferente, uma licença diferente. Falar uma besteira aqui. Consultório, uma legislação. Se eu adicionar um centro cirúrgico, ele tem Outra essa licença mais essa, aquela outra. Isso. Existe a separação na Anvisa, ela é assim. Consultórios restritos à consulta, Uhum. tá? Então, esse consultório que só faz consulta. E aí nós temos os ambulatórios com autorização para procedimentos cirúrgicos. Para a Anvisa, um botox é procedimento cirúrgico. Uma pinta é procedimento cirúrgico. Uma harmonização facial é procedimento cirúrgico. Tudo que invada o paciente é procedimento cirúrgico. Tá? Uma soroterapia, a Anvisa vai criar agora, tá, um movimento para criar uma coisa específica para isso, mas até então não tem, tá dentro de procedimentos cirúrgicos. Tudo que invada o paciente. Entendi. E aí, esses ambulatórios, eles são separados em 3 níveis. Ambulatório do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Uhum. O ambulatório do tipo 1 pode fazer procedimentos pequenos com anestesia local, sem sedação. O ambulatório do tipo 2 pode fazer procedimentos pequenos e médios com anestesia local, com sedação. Uhum. O ambulatório do tipo 3 pode fazer procedimentos pequenos, médios e grandes com anestesia geral de rápida recuperação. Bom. Percebe que se eu vou não sedar o paciente é uma complexidade,
Se eu vou sedar o paciente, é outra complexidade. Se eu vou Sim. dar uma anestesia geral no paciente, é outra complexidade. E aí a norma, ela existe para o ambulatório cirúrgico, ela vai crescendo conforme você vai trazendo essa complexidade maior. E como que você fez para entrar nesse mundo aí da legislação, de estudar essa parte de legislação? Eu estudei muito. Eu fui imprimindo o que era importante, eu fui grifando, eu fui criando livros meus, porque não existe isso compilado num livro só. Que tá meio, cada um em algum lugar, você vai Eu tenho a compilando RDC tudo. 50 e aí o grande erro é falar, eu sou especialista em saúde, eu li a RDC 50. Só existe essa, né? Entendeu? Então, eu tenho uma legislação para ar-condicionado, ela foi atualizada depois do Covid, o ar-condicionado de saúde mudou, né? Eu tenho o manual de descontaminação e limpeza de superfícies da Anvisa, que também foi atualizado depois do Covid. Ele me fala, por exemplo, que o meu armário de dentro de uma sala de procedimento não pode ter um puxador de cava. Vamos fazer o pensamento que você é um bom instrumentador. Você está dentro de uma sala de procedimento, você calçou sua luva. Não procedimento estéreo, tá? Você calçou sua luva. Se você precisar pegar alguma coisa na gaveta ou no armário, você vai com essa luva pegar, certo? Sim. Se o puxador é de cava, você vai enfiar sua mão nessa cava. Quem garante para você que isso aqui vai ser limpo logo depois? Putz, ninguém. Interessante isso, hein? E complexo, né? É um universo imenso, Bruno. Então, assim, eu ainda não sei tudo que tem para saber nele. Cada vez que me aparece uma coisa nova que eu faço, eu sento e vou estudar. Ou, hoje, eu me valho da minha equipe multidisciplinar. Que te ajuda nesse ponto. Né? Algumas leis nossas, uma vai anulando a outra. Vai, né? tem uma portaria que cancela a outra. E isso também acontece, né? Muito, Também, todo dia. até nessa parte dos consultórios da Anvisa, meu Deus. Ó, só para você ter uma ideia. Em janeiro desse ano, acho que 20 de janeiro, mais ou menos, a Anvisa lançou... Não, agosto do ano passado. Agosto de 23, 7 de agosto de 23. A Anvisa lançou a portaria 348. Essa portaria mudava a forma como a gente pede alvará, tá? Por que isso? Voltar um pouquinho mais. De janeiro a maio de 2023, abriram só na cidade de São Paulo. Não tô falando Guarulhos, Santa Amaro, Santa Amaro de Jacense. São Paulo. São Paulo. 8.000 novas clínicas. E aí, cerca de 7.000 e poucos desses pedidos de licença foram como? Online. Restrito a consultas. Ah, tá. Aí a gente está imaginando que na cidade de São Paulo abriram 7.000 clínicas restritas à consulta. E naquele formato que você falou que não tem a visita ali. Quando a Anvisa viu isso tudo batendo, ela falou, peraí. Virou festa, né? A Anvisa nunca teve perna para visitar todo mundo. Não dá. Não tem como ela ir de consultório em consultório. Não tem pessoas, né? Não tem. Abre muita coisa, abre uma portinha lá num prédio. Nem todo mundo que está aberto pediu um alvará, então ela não tem nem como saber que aquilo existe, tá? E também não é porque não quer, é por falta de informação, é porque o contador falou que era assim, que aqui não precisa, enfim. Tem o que não pede porque não pede? Tem. A gente precisa ser sincero, tem. Né? Não vou pedir, não vou mexer com isso. Tô aqui atendendo, tô fazendo direito. Tem. Então, quando a pessoa fala pra mim, mas fulano tem um consultório e não tem isso. Eu falo, então, mas eu não sei como é que o fulano tá trabalhando. Eu não sei que licença ele pediu, eu não sei se ele pediu a licença, eu não sei. Eu não sei se a Anvisa, a hora que bater lá, vai fechar. Vai fechar, exatamente. Então, e aí, o que a Anvisa fez nessa normativa de agosto? Antes, ela fazia como? Ela categoriza os consultórios em 3 níveis de complexidade, baixa, média e alta. Tá. Baixa complexidade, o consultório restrito à consulta, que vai acontecer absolutamente nada com o paciente ali. Então, você mandava uma série de documentos e ela falava, ok, concedia a licença. E ela nunca ia se preocupar em ir ali, porque você está atendendo consulta, ela vai lá para quê? Para olhar uma sala com uma mesa, uma cadeira, uma secretária? Ok, é consulta. Ah, tá bom. O média complexidade são esses consultórios desses procedimentinhos pequenos, feitos com anestesia local. Então, como que ela visitava isso? Por amostragem. Unidunité, escolhi você. E ia ver. Ou por denúncia. Os consultórios cirúrgicos, as clínicas cirúrgicas, igual a que você trabalha, elas sempre tiveram visita obrigatória. Eles recebem um protocolo, é que nem carteira de motorista. Que renovar. Você pega aquela provisória e aí quando você tem a visita, vem a definitiva. Entendi. Sempre foi visita obrigatória, tá? Então, também é uma coisa. Mas o meu amigo fulano tem uma clínica cirúrgica. E a Anvisa nunca foi lá. Então, ele não tem uma clínica cirúrgica. Porque se ele pediu alvará para uma clínica cirúrgica, obrigatoriamente a Anvisa foi lá. E ele vai renovando de tempo em tempo também essa visita?
Vai, você tem que renovar o alvará, que também não era renovável agora a cada 5 anos. Eles Entendi. também mudaram. Então, o que acontece? Ela sempre visitou obrigatoriamente a clínica cirúrgica. Por quê? Porque a chance de, problema ali Era maior. é muito maior. Então, é uma visita obrigatória. Então, ela já tem todas essas visitas obrigatórias para fazer. E aí, esses alvarás começaram a ir restrita consulta, restrita consulta, restrita consulta. 8 mil. Oi, galera. Meu. Né? E aí, ela fez essa normativa, que era o quê? As clínicas de baixa complexidade tinham que apresentar um compilado de informações que ela chamou de memorial descritivo simplificado. Tá. Que isso tinha que estar o layout da clínica, então a planta, para ela ver, uma descrição das atividades feitas ali, um croquis de fluxos e aí todos os outros documentos. E um anexo que o médico assina, que é um auto de avaliação. Ele mesmo responde os questionários da Anvisa. Então, a sua clínica está dentro do não sei o quê, a sua clínica... Ele responde e assina que é verdade aquela informação. E manda para as clínicas de baixa complexidade. Ele assina ali, mas se ele vai fazer ou não, é outra Só que aí, história. se ele sofrer uma visita... E fecha na hora, né? Porque aí você tá... É falsa informação. É falsa informação. Tá? Aí, as clínicas de média complexidade tinham que apresentar uma coisa que a Anvisa chamou de descrição de conformidade físico-funcional. Que o seu espaço físico está de acordo com a função que você vai executar ali, porque é uma clínica de procedimento. Então, a mesma coisa, o layout, só que aí não só o layout. Hidráulica, elétrica, climatização, ar-condicionado, para a Anvisa olhar no papel se a clínica está certa. Sim. Descrição de atividades, olha, então eu vou fazer esse procedimento, esse, anestesia assim, nananã. E esse mesmo auto de avaliação. E aí, uns autos que têm que ser preenchidos pelos arquitetos e engenheiros que fizeram a obra, onde eles declaram que estão de acordo com a normativa da RDC 50. E assinam. DCFF. Clínica cirúrgica, de nível 1 e 2, com sedação ou com anestesia geral, passou a ter que apresentar a LTA, que antes a gente só apresentava para fazer hospital. Sim. Que é o laudo técnico de avaliação. Aí tem laudo ambiental, laudo de água, Eu imagino que o hospital é muito mais documentação complexa. Passou a vir para as clínicas cirúrgicas. Então, a Anvisa deu uma subida na barra. E aí, o que ela começou a fazer com isso? Ela passou a te visitar sem te visitar. Então, ela não precisa mais ir na sua clínica. Ela tem sua planta na mão. Ela tem você descrevendo que atividade você faz ali dentro. E ela tá te visitando, certo? Peraí, mas essa sala aqui tá errada. Esse fluxo aqui tá cruzando. Ela passou a conseguir ver isso na planta. Só que o que acontece? Aí, o número de solicitações disso também foi gigantesco, de agosto do ano passado até junho desse ano. E os processos começaram a demorar muito, porque a Anvisa começou a ter que olhar todas essas plantas em diferentes níveis. Em 26 de junho desse ano, a portaria 344 foi ratificada pela portaria 348, que é o que você falou que é a lei. E aí ela diz o seguinte: todas as unidades, estabelecimentos de saúde de consulta, sejam os ambulatórios restritos à consulta, ou os ambulatórios com autorização para procedimentos em todos os níveis, devem apresentar DCFF. Então ela juntou tudo num documento só, que é o documento intermediário daqui do meio. Então, a clínica de consulta não apresenta mais o simplesinho, ela tem que apresentar um pouquinho mais robusto, e a clínica cirúrgica não tem que apresentar mais o do hospital, ela apresenta aqui o intermediário, tá? E aí a Anvisa olha para isso e, se for necessário, se ela ficar com alguma dúvida, ela marca a visita. Tá, aí vai no sorteio ali também, né? As clínicas cirúrgicas continuam tendo visita obrigatória. Todas, tá. Agora os Mas outros... as outras, ela olha ali. Se ela ficar satisfeita com o que ela leu... Beleza. Se ela achar que ela precisa visitar porque tem alguma coisa, ela vai. Entendi. Ou ela, a hora que você impõe essa documentação, ela faz uma notificação e diz assim: olha, eu fiquei com dúvida aqui nessa sala, me explica o que está acontecendo aqui. Entendi. Para ela liberar o teu alvará. Ou então, se ela não entendeu, aí ela vai presencialmente. Vai marca a visita. Tá? Isso é bom, isso não é ruim. Isso é ótimo. Isso é bom. Porque a gente começa a deixar trabalhando realmente quem está trabalhando direito, a gente melhora a segurança dos atendimentos. Para de ter notícia na TV, fulano morreu dentro da clínica fazendo tal coisa. Isso é bom. A gente não tem que olhar isso com os olhos de, ai, que saco. Tá? E assim, toda a normativa de Anvisa, Bru, ela tá ligada a uma norma de segurança do paciente. Imagina. A Anvisa não pede nada que não seja para a segurança do paciente. Então, quando a gente faz esse movimento de eu quero que o paciente seja atendido numa casa, que ele se sinta numa casa, eu vou deixar a seguinte pergunta para você. Você seria operado na sua casa? Excelente pergunta para ser feita. Se você entrar num lugar que parece a sua casa, porque é isso que eles querem, eu quero que pareça uma casa, você sente confiança o suficiente para deitar numa maca, tomar uma anestesia geral e ser operado? Eu não. Eu não também.
Então, até que ponto eu posso parecer uma casa? Mas aí virou essa meio que moda da experiência, de proporcionar uma experiência diferente, não foi Mas a assim? gente pode proporcionar uma experiência diferente para o paciente sem deixar a segurança correto, de lado. Exato. Tá? Então, você pode ter uma recepção maravilhosa, uma área clínica maravilhosa. A partir do momento que eu pisei para dentro de uma área onde eu vou fazer procedimento no paciente invasivo... Tem que ser um hospital. Tem que ser um hospital. Eu acho melhor também. Eu acho mais seguro. Pode ser um hospital lindíssimo. Como a gente tem muitos hospitais lindíssimos. Mas ainda assim é um hospital. E qual a maior dificuldade que você encontrou nesse meio do caminho aí? Foi mais com a parte de conversar com o engenheiro, com o arquiteto, tentar explicar como é que funciona um centro cirúrgico para eles entenderem o que fazer, ou foi mais na área da obra ali mesmo? Eu encontrei muita dificuldade, primeiro, de me validar. Uhum. Porque quem é essa que está chegando e dizendo que eu tenho que fazer diferentes? Quem convidou? Surgiu de onde? Do nada, né? Como eu digo, do Neida, e acha aparece que sabe, uma né? enfermeira dizendo que eu tenho que trocar a porta de lugar, né? Então, demorou muito até para eu encontrar um posicionamento, uma forma de falar, né? De me impor. Então, de realmente mostrar a necessidade daquilo, eu precisei estudar também uma maneira de trazer aquela informação. Não é simplesmente não pode porque não pode. Então, o meu lado professora me ajudou muito nessa hora aí, porque aí é a didática. Olha, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Se acontecer tal coisa com o paciente, se a gente tiver que sair... Então, eu comecei muito didática para começar a conseguir fazer essa validação da informação que eu trazia. Entendi. Porque muita coisa está escrita na norma, óbvio, e aí você sai recortando a norma e provando para as pessoas que o que você está falando está escrito ali. Mas muito também é dessa coisa de, olha, às vezes o médico ou a equipe me pergunta, onde isso está escrito? Eu falo, não está escrito em lugar nenhum. Basta a gente olhar para cá. Tá certo o que a gente tá fazendo. Você tá trazendo isso aqui daqui... Você acha que tá legal? Exato. Como é que vai estar escrito na norma? Olha, não pode cruzar o negócio, que a porta tem que estar... Não tá escrito. A norma tá escrita assim, tantos metros a tanta distância, no local não sei o que lá, sem cruzamento de fluxo. O sem cruzamento de fluxo é uma interpretação da nossa cabeça. Né? Então, descontaminação... por que, Leandro, eu tenho que passar o pano 3 vezes? Tá escrito onde? Em lugar nenhum, gente. Não vai estar escrito passe o pano 3 vezes. Está escrito lá no Manual de Descontaminação e Limpeza de Superfícies da Anvisa que a superfície deverá ser de fácil descontaminação, sem índice de absorção, proporcionando limpeza correta. Não está escrito quantas vezes você tem que passar o pano. Sou eu que estou olhando aqui e estou dizendo para você. E você escutou muito aquele, tá, mas eu não quero fazer isso. Ainda escuto. Ainda escuta. E aí eu vou entrar num negócio polêmico. Ai, meu Deus. Aí o cara quer que faça um consultório parecendo a casa dele e tudo mais, bonito, ok. E a acessibilidade? Acessibilidade. E aí? Acessibilidade, eu desabafei outro dia na internet, você viu, né? Exato. É isso que eu queria saber, porque... Eu desabafei no meu particular, tá? Nem foi no da Leiquer. Mas é que tem hora que a gente... o nosso princípio, né? Porque tem coisas que eu falo, eu não posso falar lá na empresa, porque... né? Mas eu não posso deixar... também não posso passar por cima do que a gente tem como princípio. Vamos pensar junto. Eu tô montando um estabelecimento de saúde. Eu sou médico, ou dentista, ou fisioterapeuta, ou seja lá o que for. Eu atendo e cuido de pessoas. Mas eu escolho as pessoas. Se você tiver de cadeira de roda, ou se você tiver num andador, ou se você tiver dificuldade, eu não atendo você. Como é que você responde isso? Então, quando eu cheguei nesse impasse, no dia que eu desabafei, eu tive um médico que me chamou para olhar a clínica dele, e eu falei, doutor, você não tem banheiro... E era uma casa. Eu falei, você não tem acessibilidade. O paciente não entra, não acessa o seu consultório, não tem um banheiro para ele usar. Você imagine você dentro de uma casa que não tem um banheiro com tamanho suficiente para você entrar. Sim. E aí eu não tô nem falando do cadeirante, tá? Do giro de cadeira. Eu tenho uma tia que tem esclerose lateral amiotrófica. Ela anda de andador. Mas ela é absolutamente saudável, faz botox, é toda bonitona, se cuida. Eu tô dizendo que ela não pode entrar no seu consultório para fazer um tratamento estético com você. Porque ela não cabe no banheiro com o andador dela. Porque ela não consegue sentar na privada nessa altura e depois se levantar sozinha. Aí eu prezar pelo bonito e não o funcional, né? E aí eu tô dizendo que eu atendo pessoas que possam chegar até mim.
E a resposta... E por isso que aquele dia eu fiquei muito brava, porque a resposta dele foi assim, eu não atendo. Eu não tenho pacientes com... Se o paciente não andar, não é aqui que ele vai vir. Simples assim? Simples assim. E aí eu virei minhas costas e falei, então não é qual é que o senhor vai fazer o seu consultório. Muito obrigado, até logo. E aí ele foi dizer para todo mundo, para os outros médicos que tinham me indicado, que eu era muito incisiva. Que eu vendia uma... Eu criava uma dificuldade para vender uma facilidade. Entendi. Ele entendeu super bem o que você faz mesmo. O que eu faço, nossa, que bom. E aí eu não faço questão realmente que ele entenda. E aí é uma questão de princípio, né? Exato. Mas a gente vê muito isso de, mas quanto é prejudicial se eu não tiver esse banheiro para Anvisa? As pessoas ainda não entenderam, Bru, que eu não tô falando de Anvisa. Você não entendeu ainda, nem cheguei na lei ainda. Eu tô falando de segurança do paciente, de experiência do paciente. Então, as pessoas criam uma experiência de recepção, com uma recepção de 100 metros quadrados e um banheiro de 1,6. Que diabo de experiência é essa que nós estamos criando? Nenhuma. Eu crio uma recepção de 100 metros com um café, com um gourmet, com um garçom, maravilhoso. E aí eu te atendo numa maca colada na parede, que se eu tiver um treco eu não vou conseguir te socorrer. Só que essa maca colada na parede, o paciente não sabe. O paciente realmente sabe da recepção, que ele foi super bem servido por um garçom, até o dia que ele tiver um treco. Aí ele vai reclamar. Então, assim, o paciente não sabe, é minha responsabilidade. Eu que sou médico, eu que sou enfermeira, eu sei o que pode acontecer ali. É minha responsabilidade de zelar por aquilo. Não é nem do arquiteto, o arquiteto também não sabe. Ele tá fazendo um negócio bonito. Então, ele espreme uma maca de 1 por 1. E faz uma baita... E faz uma recepção de 100 metros quadrados. Querido, você tá brincando de quê? E vai colocar isso na cabeça, né? No começo, eu acredito que então, a grande luta minha foi essa e ainda é essa. Eu acho que vai, sim, vai entrar na cabeça da galera daqui a pouco tempo, porque eles vão entender que não é só não é a experiência do visual, experiência do é o funcional também. É. Tem muito agora essas empresas de gestão, né? Gestão de clínica. Então, é uma galera do marketing que fala sobre como você ganhar mais. Você quer me matar? É a galera ir na internet falar, como rentabilizar 1 milhão no seu consultório? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima aí que você vai... Nós estamos falando de gente... O seu paciente está te assistindo. Você está achando legal falar que você ganha 1 milhão em cima dele? Vendendo uma coisa que ele não precisa? Exato. Mas o pessoal não vê. Não sabe. Teve uma distorção muito grande do que é a área da saúde. Eu venho de 26 anos atrás, né? Eu sou raiz. Então, para mim, segurança do paciente é primordial. Então, se você vai fazer qualquer coisa que vai afetar a segurança do paciente, não faça. Não interessa se a Anvisa vai te aprovar, não vai aprovar. Só não faz. Só não faz. Só pensa, dá para fazer diferente? Dá, tem um monte de solução. Dá para manter a sua recepção de 100 metros e fazer uma sala um pouquinho melhor, e soltar essa maca, e fazer essa sala conjugada, e criar uma passagem de emergência, e botar um carrinho lá dentro, e fazer o ar-condicionado que filtra o ar, e limpar corretamente aquele espaço. Dá para fazer. Dá para ter uma clínica maravilhosa que pareça a sua casa e que você consiga sair com o paciente na emergência. Sim. Dá para fazer. Porque você é um consultório, você não é uma casa. Porque você atende paciente. A gente vai mudar isso aí. A Lê vai mudar isso aí. Quem precisa da Lê, ela tá aqui. Tá vendo? É só contratar. Vocês não vão se arrepender. Lê, a gente tá chegando num ponto chato agora. Eita. Que eu tenho uma última pergunta. Pode comer, vou comer. Fica à vontade. Ponto chato, fica à vontade, vamos botar um queijo pra dentro. Muito então, chique, aliás, isso aqui, tá? Venham, porque a gente come, a gente bebe. Tá vendo? Aqui eu trato muito bem os meus convidados muito bem. A gente fala boca cheia. Eu tenho uma pergunta super polêmica para você aqui, porque nós estamos com quase 1 hora de podcast. Eu falo, né? E pessoas boas atraem pessoas boas, e quando o assunto é bom, passa rápido, né? Então, eu tenho uma pergunta polêmica para você. Então, presta atenção, hein? Presta atenção nessa pergunta. Se você pudesse ser qualquer tipo de remédio por um dia, qual você escolheria e por quê? Tem polêmica. Noção Cilina? Não, né? Noção Cilina. Um remédio. E por quê? Vai pensando nessa pergunta aí. Meu Deus, se eu pudesse ser um remédio. Um remédio. Qual remédio você seria? E por quê? Seu tratamento tá em dia, tá tudo certo. Tá, né? Eu acho que eu seria um remédio para ansiedade. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Até por isso, eu aprendi uma coisa. Eu sempre falei dela na aula e vou falar dela aqui, com a minha chefe, a doutora Ana Paula Finamor, que todos os meus alunos conhecem.
Muitas coisas que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com ela. Ui. Mas ela me falava assim, Lê, vamos devagar que eu tô com pressa. Excelente. Todas as vezes que eu corria para montar uma mesa, ou ela falava, tem um paciente aqui. Vamos devagar que eu tô com pressa. Então, na área da saúde, eu acho que essa é a máxima. E hoje, eu falo isso para os médicos. Eu tenho que fazer essa obra até amanhã. Eu tenho que botar... Eu falo, doutor, vamos devagar que a gente tá com pressa. A ansiedade das pessoas está fazendo elas atropelarem princípios. Sim. A ansiedade de ganhar dinheiro, de fazer melhor, de fazer para amanhã, de fazer rápido, de eu sei fazer isso, tá fazendo a gente atropelar princípios. É verdade. Então, acho que se eu fosse um remédio, eu seria um remédio para ansiedade. Eu gostei. Por esse motivo, para não atropelar princípios. Eu gostei. Vamos devagar que a gente tá com pressa. Eu gostei. Que frase incrível. Incrível. Mérito da doutora Ana Paula. Presentinho para você. Ah, que lindo. Para você não esquecer que veio nesse podcast. Mas eu não esqueço de você nunca. Olha só, que Um honra! excelente Que aluno, honra! um excelente aluno. Tá vendo? Aí, ó. Aí, que Escutou, delícia. Além da minha caneca da Lequer, que eu tomo café Tá vendo? normativo, agora eu vou Aí, tomar ó. com essa. Tá vendo? Olha que demais, obrigada. Então, presentinho para você. Essa delícia caneca de aí papo. é de uma minha amiga que faz essas canecas, chama Caneca Lab, se você precisar, pode Nossa, falar que com demais. ela. Eu vou deixar na descrição aqui, tá? Caneca Adorei, Lab, Caneca Carol, Lab. beijão, obrigado. E ela faz essas canecas incríveis e faz não só para podcast, ela faz a caneca que você precisar, Show. tá? Ela faz o que você Muito quiser na legal. caneca, eu falo que ela transforma a experiência em caneca. É, eu adoro dar caneca de presente. Eu dou caneca É pros muito meus bom, é muito parceiros, bom. pros meus clientes. É muito bom. É, eu adoro. Eu acho super legal, porque é uma coisa que a gente, toda vez que pega, a gente realmente lembra da pessoa. Lembra. E do que aquilo quer dizer. E é bem útil. Quem toma um cafezinho aí, Sim. meu Deus. E Aqui eu tô ficando bêbado até o fim. Estamos bêbados. Você treina, Sim. certo? Você treina. Então, aqui, não sei se você gosta de uma cervejinha, tá? Não é Mas meu favorito, eu prefiro um vinho, mas de mas- vez em quando num calor. tem um negocinho aqui, ó, cerveja fitness, tá? Não sei se você conhece. Não. Aqui tá atrás para você dar uma olhadinha nessa cerveja. A cerveja da NKOS, nosso novo patrocinador aqui também, tá? E essa cerveja fitness, então, ela tem aí... Além dessa cerveja, Low eles têm carb. IPA, low carb, cerveja IPA, cerveja Pilsen, eles têm todo tipo de cerveja, fazem festas, né? Tudo. Quando você inaugurar as clínicas aí, ó, Olha que maravilhoso. o pessoal, É. eles levam a cervejinha lá na clínica, Fitness, nos puro malte. consultórios, puro Maravilhoso. malte. Então, pessoal, NKOS também tá aqui na descrição para vocês aí ir lá e Muito bom. conhecer mais a cerveja deles. Lê, nem sei o que eu te falo. Eu que nem sei, o que eu te falo. obrigada. Eu só vou repetir aquela frase de lá em 2000, né, É, lá já atrás, que a gente tinha 10 anos. que você sempre foi um orgulho para mim, tá? Eu cito você para todos os meus alunos, né? E eu Obrigado. sempre tive você como exemplo, tá? Obrigado. Então, muito obrigado. Fala para essa câmerazinha, todas as suas redes sociais, onde o pessoal encontra a famosa Lê, A Prolê, a né? Prolê. Pessoal, foi uma honra. Bru, como eu te falei no começo, é muito bom ver a trajetória de um aluno assim. Você sempre foi um excelente aluno. Eu acho que quando a gente fez o curso de plástica que você era o único menino, Eu era. né? E aí a gente falou justamente disso. É muito difícil trabalhar na plástica. E ele falou desde o começo, mas eu não tô fazendo isso para trabalhar necessariamente na plástica. Eu tô fazendo para agregar conhecimento. E aí, quando a gente fala de tudo que a gente falou hoje, o quão importante é isso, né? Sim. Eu acho que talvez você nunca tenha instrumentado na plástica. Eu acho que fiz uma e não deu muito legal. Não deu bom. Não deu muito legal. Mas eu tenho certeza de que muitas coisas que você ouviu e aprendeu lá Aprendi servem muito. para o que você faz. Conhecimento nunca é demais, né? A única Exato. coisa que a gente não perde, não paga, não ocupa espaço na cabeça. Então é muito bom ver um aluno que saiu também com o meu lá da instrumentação e transformou isso numa coisa muito maior, né? E tá hoje passando informação, passando conteúdo, abrindo a cabeça das pessoas com diversos questionamentos. Você ter me trazido aqui, né, pra gente falar de legislação, é uma visão diferente, é Sim. disso que a gente precisa, Sim. é isso que muda o mundo. Passar o conhecimento. É isso que muda o mundo, Uhum. né? E aí você falou, a lei vai mudar. Pode ser que eu não mude sozinha, mas se eu não fizer, se eu não começar, ninguém vai começar. Então, Sim, exatamente. é uma luta constante da gente falar do que realmente importa. E é muito bom te ver fazendo isso. Eu fico muito orgulhosa, fico muito admirada, tenho muita admiração por você. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada por... Ele perguntou, gente, o que eu gosto de beber, Tá o que eu vendo? gosto de comer, o que eu gosto de... Vai fechar Fala a que câmera, vocês eu vou vão- comer toda essa que tá aqui, Fala que porque eu vocês não vão comi. passar pra... bem aqui. Pra não ficar de boca cheia. Obrigada mesmo, foi uma honra. Pessoal, eu espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de saúde de vocês, né? As diversas áreas que nos assistem aí, médicos, enfermeiros, instrumentadores, enfim. Estou à disposição para o que vocês quiserem saber, perguntar.
essa troca de conhecimento sempre foi uma verdade minha, independente de contratação, de empresa, sempre foi e vai continuar sendo. Os Instagrams da gente tem bastante informação gratuita para quem quiser e precisar. Então, o da Lequer é @lequerconsultoria. Vocês encontram lá as informações mais técnicas. O meu é @Leca Carbonari, L-E-K-A Carbonari. Vocês me encontram lá também com as informações de saúde e com as coisas do dia a dia, os pensamentos esporádicos que a gente joga aí, as raivas que a gente passa e desabafa lá. Então, foi um prazer enorme. Eu espero ter contribuído de verdade. Obrigado e parabéns. Foi excelente. Obrigado. Gente, as informações vão estar aqui na descrição, tá? Todas as informações da Lê. Vocês sentiram a falta do meu pai aqui, hoje ele não pôde estar presente com a gente, ele tá nos compromissos dele, mas mais um episódio para vocês. Explorando a Saúde, a sua fonte de informação na dose certa. Valeu, tchau!